Olá, eu sou Maiara Souza, brasileira, nordestina, paraibana, sou assistente social e mestre em serviço social pela Universidade Federal da Paraíba. Sou doutoranda em serviço social pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo e venho apresentar o meu trabalho que se intitula Os impactos da pandemia da Covid-19 no aumento do feminicídio no Brasil, desafios para o trabalho social. A questão social do feminicídio no Brasil e suas interpelações com o sistema de proteção social vem sendo fortemente impactada pela pandemia da Covid-19, que se desdobra em crises sanitárias, sociais e econômicas e incide diretamente para o aumento do feminicídio, dos casos de feminicídio em nosso país, assim como em todo o mundo. O Brasil ocupa o 5º lugar no ranking mundial de países que mais matam mulheres em todo o mundo. Isso é um estudo do Mapa da Violência do Fórum de Segurança Pública do ano de 2015 e outro estudo mais recente, também realizado pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública, agora em junho de 2020, revelou que entre março e abril deste ano, período que ainda dura a pandemia da Covid-19, os crimes de feminicídio cresceram em 22,2% em 12 estados dos 27 estados brasileiros, se compararmos ao ano de 2019. A chegada intempestiva da pandemia, a provisoriedade do confinamento, tem desafiado a ciência e as diversas áreas do trabalho social para dar respostas frente à maior demanda, que é o direito à vida. Dentre essas questões, traz à agenda pública e para a academia o chamamento a compreensão de como está a nossa realidade impactada, de como essa nova realidade ela impacta na violência doméstica e no feminicídio em suas violações, pois vivemos num cenário, como coloca Harvey, de mudanças nos arranjos institucionais, contestações políticas, confrontações ideológicas, perdas, frustrações, derrotas e alienações, todas desenroladas num mundo marcante pela diversidade geográfica, cultural, social e política. Precisamos refletir que em tempo de guerra ou paz, mulheres são assassinadas violentamente em todos os lugares do mundo. Continuadamente, essa violência ela é respaldada por costumes, culturas, governos e sociedades, em âmbito público e privado. Ao considerarmos que o isolamento social, que é a medida recomendada pelas autoridades sanitárias, pela Organização Mundial da Saúde para contenção da contaminação do novo coronavírus, a partir do confinamento das pessoas em seus lares, em suas residências, muitas mulheres ficaram ainda mais expostas, que já viviam em situação de violência doméstica, ficaram ainda mais sujeitas a maus tratos e com menos possibilidade de acessar suas redes de ajudas, suas redes de proteção, que são geralmente constituídas por familiares, vizinhos e instituições de poder público e da sociedade civil. Este cenário aponta a necessidade de reformularmos essa rede durante e após os impactos da pandemia da Covid-19, como também traz à tona o debate em relação ao papel do Estado e também da família nessa configuração do sistema de garantia de direitos e a da rede de proteção instalada, na qual se insere o trabalho de nós, assistentes sociais, e nos diversos espaços socioocupacionais. Este ciclo de violência estrutural no âmbito familiar, no caso brasileiro, traz à tona outras questões e outras conectividades no campo das relações culturais e afetivas. Diante do fato de que as consequências dessas violências cíclicas não se encerram com o assassinato de mulheres, que são tragicamente computadas como estatísticas que traduzem a mais violenta expressão da violência de gênero no tocante à dominação dos homens e suas opressões sobre as mulheres. Desse modo, este artigo ele contempla a compreensão do feminicídio como um fenômeno amplo, de base cultural e socioeconômica, resultante das relações patriarcais de gênero constituídas e enraizadas socialmente na sociedade brasileira, e que se configuram como campo para atuação profissional na perspectiva da proteção social. Este estudo analítico, portanto, adota a concepção de que as relações patriarcais de gênero são construídas na sociedade brasileira a partir de sua base material, social e histórica, pressupondo, portanto, um sistema de proteção sob a ótica dos direitos sociais e o direito à vida.
Portanto, esta crise sanitária da Covid-19 e seus impactos socioeconômicos, que ainda estão em curso em escala mundial e, portanto, já repercute e ainda repercutirá em múltiplas dimensões estruturais na sociedade brasileira contemporânea. Em tempo, também demanda do serviço social, em suas várias frentes de intervenção, o posicionamento ético, político, a partir do compromisso histórico da profissão, com a garantia do acesso aos direitos e a interrupção dos ciclos de violações, presidindo, portanto, que os desdobramentos da pandemia ocupem a produção científica do serviço social, de modo a demonstrar essa realidade por meio de estudos que subsidiem formulações e reformulações das políticas públicas para as mulheres. Desse modo, nesta quadra histórica brasileira que é tão devedora para com a proteção da vida das mulheres, repensar as medidas de proteção a essas mulheres em situação de violência é olhar para as bases de sustentação e legitimação das estruturas de exploração e opressão capitalistas e apontar para a necessidade de ampliar o compromisso dos poderes públicos com a desconstrução da sociedade patriarcal e machista, que diariamente elimina mulheres, ainda que os marcos regulatórios preconizem a proteção. Acostamo-nos, portanto, à opção teórica defendida pela socióloga marxista Eliette Safioti, aporte teórico também referendado pelas teóricas e ativistas femininas do campo do serviço social, as professoras doutoras Mirla Cisne e Silvana Mara, na obra Feminismo, Diversidade Sexual e Serviço Social, que compõe a Biblioteca Básica do Serviço Social, publicada em 2018, nessa perspectiva de analisar a sociedade por meio das relações patriarcais de gênero, que dizem respeito às relações hierarquizantes de opressão e exploração entre os sexos, as quais estão ainda fortemente presentes na sociedade. Daí a importância de considerarmos o patriarcado quando refletirmos criticamente as relações de gênero. Desse modo, entendemos que a violência perpetrada contra as mulheres, ela deve ser analisada por uma perspectiva crítica de gênero, refletida precisamente nas relações de poder, sobretudo em uma sociedade capitalista de ordem burguesa e patriarcal, na qual, apesar dos avanços históricos, as mulheres são obrigadas ainda a se submeter às exigências e determinações do poder dos homens. É preciso, portanto, criar e fazer funcionar mecanismos de atenção permanente e exigir das instituições judiciárias e outras competentes o compromisso também do papel de defesa e proteção social das mulheres e das outras vítimas diretas e indiretas da violência doméstica, além da punição dos agressores numa perspectiva de mudança estrutural desse modelo de sociedade de exploração e dominação. Num relatório divulgado pela Comissão Econômica da América Latina e o Caribe, a CEPAL, no ano de 2017, demonstra que cerca de 87 mil mulheres foram assassinadas no mundo. Desse total, 50 mil mulheres foram assassinadas por pessoas conhecidas, companheiros, ex-maridos e familiares. Este número revela que, em média, 6 mulheres morreram a cada hora vítimas de feminicídio em todo o mundo e tem como agressores pessoas de sua convivência. Os ciclos de violência que culminam em feminicídio e ocorrem em espaços domésticos afetam, além da mulher, a vida dos demais integrantes do núcleo familiar, principalmente das filhas e filhos que compartilham e presenciam os atos de violência. No contexto familiar, a violência inicialmente destinada à mulher envolve atitudes de maus tratos e negligências também a crianças, impulsionadas pelo conflito conjugal e que podem desdobrar-se em níveis de maior ou menor intensidade e frequência. Nesse cenário, o feminicídio tem várias faces e elas não se esgotam com o crime. Elas ganham outras faces da mesma moeda e que se desdobram em múltiplas expressões da questão social. Obrigada.